MTTV. Oferecimento TAM. Trabalhar com o espírito de servir faz as pessoas mais felizes. Olá amigos do MTTV, começamos com imagens ao vivo de Cuiabá. A temperatura agora é de 27 graus e a umidade relativa do ar está em 78%. Ainda hoje teremos a previsão do tempo completa para todo o estado. Hoje é domingo, 8 de fevereiro e vamos ver os destaques de hoje. Após apagões em janeiro, o aeroporto de Cuiabá volta a suspender voos. Circuito sobre pecuária de corte começa em março. Brasil aciona a República Dominicana para retorno de menina sequestrada. Um equívoco apontou que a menina Ida Verônica, que vivia em Mato Grosso, estava na Itália. Mais de um ano depois, Cuiabá adere ao programa federal Mais Médicos. Misto entra com ofício para tirar pontos do Sinop no estadual. A Justiça de Mato Grosso determina interdição do matadouro em Araputanga. E o quadro Viagem está de volta. Hoje vamos conhecer as belezas e a história da cidade maravilhosa. Sejam muito bem-vindos, o MTTV só está começando. Olá, boa tarde a todos. A gente inicia essa edição com o radar, mas não sobre o trânsito, e sim com o tráfego aéreo. Após os apagões ocorridos em janeiro, o aeroporto Marechal Rondon em Várzea Grande voltou a suspender voos por conta das falhas na iluminação da pista. 4 pousos e uma decolagem antes previstos para serem operados no maior terminal de Mato Grosso tiveram de ser cancelados ou redirecionados na noite desta quinta-feira, dia 5 de fevereiro. Esta foi a terceira vez em apenas 15 dias que a pista do Marechal Rondon precisou ser interditada por conta dos problemas no chamado sistema de balizamento. Segundo a Infraero, por volta das 21h30, a pista voltou a operar normalmente, mas as causas da falha que acometeu a iluminação da metade do comprimento da pista ainda não foi descoberta. E ainda nessa edição a gente vai trazer mais informações para você sobre esse ocorrido no aeroporto Marechal Rondon na quinta-feira, 3 dias atrás. E o quadro Notícias do Campo está estreando hoje. Vamos com ele então. O Circuito Expocorte 2015, evento que percorre os principais polos de produção pecuária do Brasil para disseminar tecnologia e fomentar discussões sobre a cadeia produtiva da carne, terá início em Cuiabá nos dias 11 e 12 de março. O conceito de boi 777, desenvolvido pelo Polo Regional da Alta Mogiana, da Agência Paulista de Tecnologia de Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, norteará a edição do evento. Os parâmetros de produção pecuária que definem o boi 777 são animais com 7 arrobas na desmama, 7 arrobas na recria e 7 arrobas na engorda e na terminação, sendo abatidos com 21 arrobas aos 24 meses. Em 2 dias de workshop, com palestras e debates, especialistas tratarão cada aspecto necessário para se atingir esses índices de produção. A Secretaria de Direitos Humanos solicitou ao governo da República Dominicana o retorno da menina Ida Verônica Feliz, de 10 anos, ao Brasil. A criança foi sequestrada em Cuiabá em abril de 2013 e no mês passado a Interpol divulgou que ela havia sido localizada na região de Cassola, na Itália. No entanto, de acordo com a Secretaria de Direitos Humanos ligada à Presidência da República, ocorreu um equívoco por parte da Interpol e, na verdade, Ida encontra-se na República Dominicana, país de origem da mãe dela. A SDH informou ter encaminhado ofício ao governo dominicano para que o previsto na Convenção de Haia de 1980 relativo ao sequestro internacional de crianças seja cumprido. Desde então, os dois países têm mantido contato na tentativa de trazer a menina de volta, segundo a assessoria do órgão. Contudo, ainda não se sabe a localidade exata em que ela se encontra. Esse trabalho deve ficar a cargo do governo daquele país. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o MTTV. Até já!
Voltamos com o MTTV e Cuiabá deixou de ser a única capital do país fora do programa Mais Médicos do governo federal. Mais de um ano depois do lançamento do programa pela presidente Dilma Rousseff, em julho de 2013, a prefeitura aderiu ao programa. Inicialmente foram solicitadas pela administração municipal 7 vagas para profissionais estrangeiros que devem atuar na rede de atenção básica. Além de Cuiabá, outros municípios também encaminharam solicitações de médicos ao Ministério da Saúde, por meio do mesmo programa. No total, 61 profissionais foram solicitados para atuar em Mato Grosso. E agora vamos falar de esporte aqui no MTTV. O misto entrou com um ofício na Federação Mato Grossense de Futebol na tarde desta terça-feira, pedindo a perda do ponto do Sinop no Campeonato Mato Grossense. O Tigre alega que o Galo do Norte escalou jogadores de forma irregular no empate em 1 a 1 com o Luverdense na estreia do torneio. Até sexta-feira, data limite para a regularização dos jogos do final de semana, nenhum jogador do Sinop estava no bid da CBF. E mesmo assim, o clube mandou o time a campo. O presidente da Federação Mato Grossense de Futebol, Helmut Laubich, confirmou que o misto protocolou o documento, mas deixou isso a cargo do Tribunal de Justiça Desportivo, TJD-MT, para resolver esse assunto. E agora a gente vê imagens ao vivo de Cuiabá. A temperatura agora ainda é de 27 graus, a umidade relativa do ar está em 76%. A previsão é que chova agora à tarde, a máxima para hoje é de apenas 31 graus. Em Rondonópolis, o dia deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, à noite com mais intensidade. A mínima é de 21 graus e a máxima de 33. Em Cuiabá, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A chance de chover é de 96%. A máxima não passa dos 31. Em Sinop, máxima de 29 e em Barra do Garças de 34 graus. Em Tangará da Serra, o sol vai se pôr às 7h24 da noite e o dia deve ser muito quente, com previsão de chuva a qualquer hora do dia, máxima de 36 graus. E vamos voltar agora com as notícias do campo. Considerado como abatedouro clandestino, o matadouro da empresa Borges de Carvalho e Companhia Frinelori, localizado na zona rural do município de Araputanga, deve suspender de forma imediata suas atividades. A determinação judicial para o fechamento do matadouro acatou o pedido liminar em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Promotoria de Justiça de Araputanga. A ação indicou que o frigorífico não tem condições adequadas de funcionamento tanto na questão estrutural como sanitária. De acordo com a decisão proferida nesta terça-feira, a interdição deve permanecer até que o estabelecimento tenha condições adequadas de funcionamento, em consonância com os licenciamentos e registros pertinentes. Em caso de descumprimento, o empresário Joel Martins de Carvalho deverá pagar multa diária no valor de R$10 mil. Daqui a pouco a gente volta com as notícias do MTTV, falando do radar e do quadro Viagem. Até já! Voltamos com o MTTV e vamos voltar com o radar falando do aeroporto Marechal Rondon. De acordo com a Infraero, entre os casos de cancelamento de voos estão do jatinho de um avião com unidade de terapia intensiva que deveriam pousar no aeroporto Marechal Rondon e acabaram sendo redirecionados para o terminal de Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. O paciente que estava na UTI teve de ser encaminhado para a capital a bordo de uma ambulância. A situação demorou cerca de 2 horas para se regularizar. Dentro do terminal, passageiros receberam a informação do atraso ou do redirecionamento de seus voos. Mesmo após a regularização do balizamento da pista, a Infraero ainda não teve condições de identificar as causas da nova falha. Da última vez, a Infraero analisou o apagão do dia 23 de janeiro e chegou à conclusão de que a falha ocorreu devido aos raios e forte chuva.
Conforme a pesquisa recente na Secretaria de Aviação Civil, ligada à Presidência da República, o Marechal Rondon é o pior aeroporto do país na visão dos passageiros. O quadro Viagem está de volta, agora inovado. E depois de 3 anos fora do ar, voltamos com uma enquete no blog para saber qual cidade você quer ver no quadro. A cidade do Rio de Janeiro venceu a enquete dessa semana. Então vamos conhecer um pouco da história e dos pontos turísticos dessa cidade. Rio de Janeiro é uma cidade e um município do Brasil, capital do estado homônimo, ou seja, do mesmo nome que ela, situado no sudeste do país. Cidade brasileira mais conhecida no exterior, maior rota do turismo internacional do Brasil e o principal destino da América Latina e em todo o hemisfério sul. A capital fluminense funciona como um espelho, um retrato nacional, seja positiva ou negativamente. O município compreende a segunda maior cidade do Brasil, logo após São Paulo, a sexta maior da América e a 35ª mais populosa do mundo. A cidade é um núcleo da região metropolitana do Rio de Janeiro, uma das maiores metrópoles do planeta. É conhecida como Cidade Maravilhosa, e aquele que nela nasce é chamado de Carioca. Parte da cidade foi designada Patrimônio Cultural da Humanidade, com o nome Rio de Janeiro, Paisagem Carioca entre a montanha e o mar, classificada pela Unesco em 1º de julho de 2012. É um dos principais centros econômicos, culturais e financeiros do país, sendo internacionalmente conhecida por diversos ícones culturais e paisagísticos, como o Pão de Açúcar, o Morro do Corcovado com a estátua do Cristo Redentor, as praias dos bairros de Copacabana, Ipanema e Barra da Tijuca, o estádio do Maracanã, o estádio olímpico João Avelange, o bairro boêmio da Lapa e seus arcos, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, as florestas da Tijuca e da Pedra da Branca, a Quinta da Boa Vista, a Biblioteca Nacional, a Ilha de Paquetá, o Réveillon de Copacabana, o Carnaval Carioca, a Bossa Nova e, claro, o samba. Representa o segundo maior PIB do país, o 30º maior do mundo, estimado em cerca de 140 bilhões de reais, e é a sede das 2 maiores empresas brasileiras, a Petrobras e a Vale, e das principais companhias de petróleo e telefonia do país, além do maior conglomerado de empresas de mídia e comunicações da América Latina, as organizações Globo. Contemplado por grande número de universidades e institutos, é o 2º maior polo de pesquisas e desenvolvimento do Brasil, responsável por 19% da produção científica nacional segundo dados de 2005. Destaque para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que publicou 5.952 artigos entre 1998 e 2002. Rio de Janeiro é considerada uma cidade global beta pelo inventário de 2008 da Universidade de Loughborough. Foi a capital do Brasil de 1763 a 1960, quando o governo transferiu-se para a recém-construída Brasília, sendo sucessivamente capital do Estado do Brasil, uma colônia do Império Ultramarino Português de 1763 até 1815, depois do Reino Unido de Portugal, Brasil e Alvargues, do Império do Brasil e da República dos Estados Unidos do Brasil, até 1960, em decorrência da fundação de Brasília, no mesmo ano ocorrendo a transferência do governo para a última. Em 1968, já com a capital brasileira sendo Brasília, o Estado brasileiro tomou o nome de República Federativa do Brasil, sua denominação oficial até hoje. A Baía de Guanabara, a margem da qual a cidade se organizou, foi descoberta pelo explorador português Gaspar de Lemos em 1502. Embora se afirme que o nome Rio de Janeiro tenha sido escolhido em virtude de os portugueses acreditarem tratar-se da Baía da Foz do Rio. Na verdade, à época, não havia qualquer distinção de nomenclatura entre rios, sacos e baías. Os franceses que se alinharam aos tupinambás estabeleceram-se na região em 1555, mas foram expulsos pelos portugueses 12 anos depois. A cidade ocupa a margem ocidental da Baía de Guanabara e as ilhas como Governador e Paquetá e desenvolveu-se sobre estreitas planícies aluviais comprimidas entre montanhas e morros. O clima do Rio de Janeiro é o tropical atlântico, com variações locais devido às diferenças de altitude, vegetação e proximidade do oceano, com média anual de 23,8 graus e médias diárias elevadas no verão que ficam entre 30 e 32.
Por se tratar de uma cidade litorânea, o efeito de maritimidade é perceptível, traduzindo-se em amplitudes térmicas relativamente baixas. Os verões são quentes e úmidos e ocasionalmente com temporais. Esporadicamente podem ocorrer tempestades de granizo, com aproximadamente 2.000 horas anuais de insolação. A umidade relativa do ar é elevada, em torno de 79%. A cidade conta com parques e reservas ecológicas como o Parque Nacional da Tijuca, considerado Patrimônio Ambiental e Reserva da Biosfera pela Unesco, o Parque Estadual da Pedra Branca, o Complexo da Quinta da Boa Vista e o Jardim Botânico, o Jardim Zoológico do Rio, o Parque Estadual da Pedra Branca e o Passeio Público. Em razão da alta concentração de indústrias na região metropolitana, a cidade tem enfrentado sérios problemas com poluição ambiental. A Baía de Guanabara perdeu áreas de manguezal e sofre com resíduos provenientes de esgotos domiciliares e industriais, óleos e metais pesados. A Lagoa de Marapende e a Lagoa Rodrigo de Freitas têm sofrido com a leniência das autoridades e o avanço dos condomínios no local. O despejo de esgoto por ligações clandestinas e a consequente proliferação de algas diminui a oxigenação das águas, ocasionando a mortandade de peixes. Em 2010, a população do Rio de Janeiro era de 6,3 milhões de habitantes, sendo que 3 milhões de habitantes eram homens e 3,5 mulheres. Ainda segundo o mesmo censo, 100% da população era urbana. Sua região metropolitana, com 11 milhões de habitantes, a segunda maior conurbação do Brasil, a terceira da América do Sul e a 23ª do mundo. A densidade populacional era de 5 mil habitantes por quilômetro quadrado. E para finalizar, os municípios limítrofes da região é Duque de Caxias, Itaguaí, Seropédica, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu e São João de Meriti. A cidade pode ter seus problemas como todas as cidades do Brasil, mas a vista espetacular que a gente tem de cima é imbatível. No próximo quadro teremos cidades internacionais. A disputa será entre Nova York, Paris, Tóquio, Londres e Buenos Aires. Então entre no nosso blog tvrdd.blogspot.com.br e vote na enquete e escolha qual cidade deve ser o tema do próximo quadro no dia 15 de março. E o MTTV fica por aqui, eu entro de férias novamente, mas volto a ver vocês no dia 15 de março. Um abraço a todos e um bom carnaval. Tchau!